Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Nesse vídeo eu vou ensinar para você o passo a passo para marcar no seu gráfico as melhores regiões utilizando o método OED. Queria, claro, convidar todos vocês para você já dar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também queria convidar você a participar dos panoramas de abertura que acontecem todos os dias de segunda a sexta ao vivo no Instagram a partir das 8h15 da manhã. Lá nos panoramas de abertura nós vamos falar sobre as possibilidades do que pode ocorrer dentro daquele pregão. Vamos começar? Bom, senhoras e senhores, este é o gráfico de 5 minutos do mini índice com as expectativas que nós desenhamos aqui para o pregão de hoje. Nós que tínhamos aqui uma visão desde o domingo, né, de continuidade desse movimento aqui, à medida que o índice acaba ganhando este movimento de quebra de estrutura que nós temos aqui. Quando o mercado faz um rompimento dessa quebra de estrutura, nós temos aqui a formação de uma nova referência. Temos aqui a formação de uma zona de prêmio, temos aqui uma formação de uma zona de desconto e nós temos aqui dois order blocks válidos, sendo eles, né, um Fair Value Gap e um order block. O mercado trabalhando nessa parte superior indicaria para nós que ele poderia possivelmente transportar a liquidez do ponto menos líquido até o ponto mais líquido. Afinal, quem quer comprar o mais barato possível, gostaria de comprar numa região de demanda, ou seja, nossa expectativa aqui estaria em absorver o combustível dessa região, né? Capturar e manipular todo o fluxo desinformado dessa região, para depois sim dar continuidade ao movimento de alta, vindo para romper o topo dessa estrutura. Então a expectativa que nós tínhamos aqui é que o mercado fizesse o rompimento dessa estrutura logo após de capturar combustível aqui embaixo. Até conversei bastante com vocês ali, né, no nosso panorama de abertura, que este range que o índice estava trabalhando era uma movimentação muito grande e que a gente poderia ter o mercado trabalhando dentro de uma referência secundária, que no caso está até marcado aqui, onde nós temos um sell side liquidity, temos aqui um buy side liquidity, temos uma região de 50%, temos aqui uma zona de prêmio, uma zona de desconto e temos aqui o mercado oferecendo para nós uma oportunidade de comprar dentro de um order block válido dessa referência. Aqui, muito provavelmente, o mercado já fez toda a captura de combustível necessária para ele vir romper essa zona de liquidez aqui, também conhecida como equal highs. O mercado acabou capturando ali, né, manipulando todo esse fluxo vendedor, principalmente nós podemos observar essa grande concentração de ordens aqui vendedoras dentro desse movimento, o que faz ali a gente entender que houve uma manipulação dentro dessa zona e aí o mercado acabou jogando o preço para cima para romper aquela estrutura no pregão de hoje. A minha expectativa aqui para o pregão de hoje era trabalhar uma possibilidade de sweep de liquidez nessa região para depois jogar o preço para cima, ou o mercado oferecer para nós uma oportunidade de entrada de confirmação. Como eu não tive uma entrada de confirmação e como eu não tive um sweep de liquidez nessa parte inferior, eu acabo que não trabalhando com nenhuma movimentação dentro do índice hoje. Achei inclusive o pregão bem esticado, né? Uma movimentação bem direta, inclusive ele foi testar lá no Ibov o order block do diário. A gente pode esperar ali por possíveis movimentações, mas por outro lado é bom. Por outro lado, a gente tem ali o mercado rompendo estruturas, dando continuidade ao novo movimento, que a gente vai acabar marcando aqui novas regiões. Eu vou ter que considerar uma nova referência. Então nós temos aqui uma zona de quebra de estrutura, que eu vou acabar considerando ela. Nós temos este movimento extremamente esticado que vai acabar gerando uma referência de prêmio e desconto bem ruim, né? Bem defasada, porque ela acaba sendo gigante ali. Nós temos aqui uma região de um order block que eu considero importante, do gráfico de 5 minutos. Este order block do gráfico de 5 minutos, a gente vai poder trabalhar ali também. Posso até dar uma esticadinha aqui e marcar essa região de base aqui, né? Essa região aqui de Rally Base Rally, para a gente poder ter mais um ponto.
Essa região toda, a gente vai aguardar, obviamente, o mercado oferecer para nós uma oportunidade de entrada de risco dentro dessa zona. Nós temos um outro order block aqui, que ele está muito próximo dos 50%, mas eu não vou ignorar esse cara, porque dependendo como o mercado chegar aqui, a gente pode tomar uma decisão. Então eu vou deixar ele aqui como um cinza, só para você entender que existe a possibilidade de trabalhar este movimento desse order block. Obviamente essa parte superior é a minha zona maior de liquidez ali no caso da oferta, que caso o mercado apresente para nós uma possibilidade de entrada por confirmação, para a gente pegar esse movimento de mitigação, nós vamos ficar atentos a essa oportunidade. Aqui no caso, obviamente, a gente tem uma região de liquidez que pode servir como indução. E se eu for trabalhar ali dentro do gráfico de 1 minuto, nós temos a presença do choque secundário, o change of character secundário. Então o mercado vai acabar capturando a liquidez dentro dessa região. Para a gente resumir, movimentos a favor da expectativa, né? Nós temos aqui basicamente essa movimentação toda. E claro, movimentos aqui acima desta manipulação de topo, nós temos aí essa possibilidade de entrada por confirmação, tá? Bom, no dólar nós tivemos uma oportunidade muito bacana hoje, fiz um trade muito bom, infelizmente eu tive que zerar antes do alvo, que eu acabei tendo que me ausentar do computador, né? Meu alvo estava no Fair Value Gap, que depois o mercado acabou indo para lá, então eu estava com uma expectativa da gente testar essa região desse Fair Value Gap aqui, né, como alvo final desse movimento comprador, visto que a gente também tinha expectativa de levar o preço nessas regiões destes order blocks aqui, né, porque nós estávamos ali trabalhando um movimento de mitigação, transportando o dinheiro do ponto A até o ponto B. E obviamente, quando o mercado abre e vem testar essa movimentação toda, fazendo ali, né, uma movimentação de entrada por confirmação, onde no caso eu estou considerando o choque secundário desse movimento a partir desse fundinho, então nós temos ali basicamente um grande fluxo de ordens vendedoras vendendo numa região que é predominantemente uma zona compradora. Então isso para mim não faz sentido. Eu acabo tomando minha posição comprada aqui com stop de 4,5, um alvo inicial de 23 pontos, que foi o que eu acabei saindo. É uma oportunidade que gerou 5-1. E ali eu tinha como expectativa ainda tentar levar esse preço até esse Fair Value Gap para a gente poder pegar um payoff bem mais bacana, né? Agora, o que acaba sendo interessante para nós, pessoal? Vou apagar tudo, começar uma nova referência, justamente porque esse movimento está muito defasado, né? Ele está muito esticado, acaba gerando para nós uma possibilidade de leitura errônea. Então nós temos aqui uma quebra de estrutura, eu vou desenhar uma nova referência de prêmio e desconto, e eu vou trabalhar no mercado utilizando essa referência agora. Eu tenho um order block aqui que vai servir para mim como uma zona principal de demanda. Então a gente tem aqui, esse cara vai servir como alvo também, né? Caso a gente tenha algum movimento vendedor. Então essa movimentação toda aqui tem um destaque, tem um belo de um destaque. Eu tenho também aqui um order block interessante, porém, juntamente com esse order block, gente, existe a possibilidade de a gente marcar o Fair Value Gap logo acima. Se nós temos ali um order block, um Fair Value Gap, muito provavelmente o mercado poderá segurar no Fair Value Gap, porque o Fair Value Gap ele tem uma natureza muito mais forte do que o próprio order block. Do mesmo jeito que aqui na parte de cima nós temos dois order blocks extremamente próximos, onde a gente tem que dar prioridade para o da extremidade. Então aqui eu tenho um Fair Value Gap, que eu acabo utilizando essa movimentaçãozinha aqui, né? E eu tenho ali na parte de cima dois order blocks, que no caso eu vou considerar a extremidade, visto que o mercado está apresentando para mim, né, uma possibilidade de trabalhar utilizando ali o mais caro, né, no caso, o mais extremo. Aqui eu tenho um choque secundário também, falando do movimento de mitigação, né, para transportar esse preço do ponto A para o ponto B. Aqui em cima nós temos a possibilidade de trabalhar a favor do movimento principal, no caso dando prioridade para esses dois movimentos, e aqui o mercado rompendo o change of character pode fazer uma manipulação de fundo e acabar trabalhando ali com a continuidade do movimento depois, tá? Gráfico de 60 minutos, vamos pegar o euro-dólar. Nós temos aqui aquela movimentação comprada que a gente falou bastante ao longo do panorama de abertura. Então eu sigo comprado no movimento do euro-dólar desde esse toque do order block. Ele ofereceu aqui
uma tentativa de reentrada que acabou sendo estopada, essa reentrada, ele voltou no preço de origem, então você poderia acabar estopando esse preço de entrada e entrando novamente no order block inicial, né, que você tinha como característica pegar essa movimentação toda, e nós seguimos ali buscando essa zona desta região aqui na parte superior. No GBP, mesma coisa, o GBP deu oportunidade muito boa de fazer a reentrada, você não precisou estopar e comprar mais barato. Aqui estou comprado desde esse toque, desse order block, sigo na minha busca de tentar zerar esse trade no Fair Value Gap. Quem entrou na reentrada já está tendo ali um payoff muito, muito bacana, bem interessante dentro dessa movimentação aqui. No nosso iene japonês, o mercado segue um movimento de queda que a gente conversou bastante no domingo. A minha expectativa estava em trabalhar também uma possibilidade de fazer um novo trade dentro desse ponto de interesse que nós tínhamos aqui do gráfico de 15 minutos. Eu vou até acabar apagando ele porque o mercado acabou não indo no ponto de refino, né? Ele tocou somente na parte superior ali do Fair Value Gap. Eu acabei não entrando por causa do truco também. Tinha muitos contratos querendo comprar numa região que era predominante vendedora. Você poderia também ter entrado contra esse fluxo, mas como eu já estou posicionado aqui em cima e não tinha um sinal claro de reentrada, acabo ficando de fora. E o meu alvo para zerar essa movimentação toda é nesse order block aqui anterior. E claro, o nosso ouro segue o movimento de alta, ele precisa sair deste movimento aqui, que é uma formação de uma base, basicamente, né? Nós temos aqui o que seria, na minha opinião, um Market Maker Buy Model. Então nós temos aqui uma possibilidade, né? Você tem aqui a possibilidade da acumulação número 1, você tem aqui a acumulação número 2, né? A reacumulação no caso, você tem a distribuição. Aqui você tem a possibilidade do mercado trabalhar com essa base numa redistribuição. E aqui no fundo você tem novamente uma nova acumulação. Então você tem aqui o Market Maker Buy Model. E aqui depois ele está fazendo uma nova reacumulação para depois, quem sabe, fazer uma nova distribuição e depois fazer uma nova reacumulação e assim por diante. É o ciclo do mercado. O mercado é um espelho, né? Ele vai espelhando as movimentações e à medida que isso vai trabalhando, utilizando o IPDA, né? O Interbank Price Delivery Algorithm. Então a gente está trabalhando aí com essa movimentação toda, principalmente no mercado de XAU-USD, que é o nosso ouro. Ok, pessoal? Beleza? Bom, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado de mais um estudo de mercado. Espero vocês ao vivo aí amanhã dentro do nosso panorama de abertura. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.